Olá, eu me chamo Ezequiel Ortiz Rosa. Hoje eu vou apresentar aqui um trabalho, uma pesquisa em relação à identificação de agressores por meio da análise de marcas de mordida em vítimas de agressão física. Os outros constituintes desse trabalho é o Bruno Pessutti de Oliveira e nossa orientadora Luciana Antunes de Lemos. Bom, vou começar com uma breve introdução aí, falando um pouquinho sobre a odontologia forense em si e a importância dela em relação à identificação humana, à identificação dos agressores e de vítimas também, não só através de marcas de mordida, mas através de como um todo aí, dentro da odontologia legal. Falando um pouquinho mais em relação à odontologia legal, é interessante a gente diferenciar um pouco o que é odontologia legal e o que é ciências forenses. Dentro das ciências forenses, a gente tem a odontologia legal, que é um método de identificação primário, tá? Esse método de identificação primário permite que, por meio de documentações odontológicas, a gente consiga fazer a identificação de um indivíduo. Existem vários métodos de identificação. E em relação às marcas de mordida, esse é um método variável que também pode ser aplicado para identificar, por exemplo, um agressor frente a uma vítima, uma vez que ele pode ter deixado alguma marca de mordida no corpo dessa vítima, né? Então, as ciências forenses, elas compreendem também a medicina legal, a odontologia forense, a odontologia legal, e todos os outros métodos de identificação, como papiloscopia e todas as outras áreas aí que são dentro da odontologia forense em si. A odontologia legal, ela é muito mais abrangente do que só a identificação, né, por meio de marcas de mordida. A gente também pode utilizar aí, por exemplo, estimativa de idade em relação a indivíduos, por meio dos dentes. Também pode ser feito aí uma estimativa, por exemplo, até mesmo de sexo, por meio de estruturas. Então, tem vários parâmetros que a gente pode utilizar por meio da odontologia legal em si, em relação a uma forma mais introdutória mesmo. Já as ciências forenses, ela pode ser dividida em várias sub-áreas, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, a antropologia forense, que trabalha diretamente com ossada. A gente tem a balística, que é muito importante também para os casos de criminologia. A gente tem também a medicina legal, a genética, a biológica. Então, todas elas se complementam entre si, agindo de uma forma multicêntrica ali, formando as ciências forenses em si. Então, as marcas de mordida em si, elas estão dentro tanto da ciência forense como odontologia legal. Porque a odontologia legal, ela é uma pertencente que está dentro das ciências forenses. Então, o objetivo desse trabalho, ele consistiu, na verdade, na análise aí de técnicas, de metodologias que envolvam estudos aí das marcas de mordida e, por meio dessas marcas de mordida, saber se é possível realizar a identificação de um indivíduo que realizou essas marcas de mordida na vítima. Em relação aos materiais e métodos, a gente realizou uma revisão de literatura, que foi baseada em pesquisas que já foram realizadas. Nós utilizamos as bases de dados do PubMed, do Cielo, do Google Acadêmico, para fazer essa evidenciação, para ver se realmente é válido, né? Utilizar os parâmetros das marcas de mordida para essa finalidade. Então, quando a gente vai para os resultados e discussão em si, a gente pode falar um pouquinho em relação da impressão dos dentes em diferentes materiais, ou seja, a gente pode colher essa mordida, seja ela feita na pele, seja ela feita em alguns alimentos ou em objetos, porque muitas vezes o agressor, por exemplo, além de deixar uma marca de mordida na vítima, ele também pode, por exemplo, no ambiente ali, ele pode ter mordido algum alimento, pode ter deixado ali. Isso acontece muito em casos, por exemplo, de, de latrocínio, né? Onde tem ali, por exemplo, uma agressão, mas tem também todo um roubo, enfim. Podemos falar também sobre o grau de desenvolvimento dentário, sobre a força, sobre a pressão. Ou seja, quando eu falo em pressão, estou falando da pressão dos dentes frente à pele ali, né? Frente ao material. Então, a força que o indivíduo utilizou, quais os dentes, a marca que ele deixa ali no corpo humano, se é possível de fazer a identificação. E a gente vê que isso tem um alto poder de individualidade. Então, a mordida humana em si, ela é individualizante, se torna um fator individualizante. Entretanto, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem um viés muito grande, né? As pesquisas mostraram aí que tem uma variabilidade que pode confundir um pouco, então é necessário um perito ali, odontologista, para confirmar. Essa identificação, então, ela é muito importante, ela é possível de alterações e variações, uma vez que hoje em dia, não só hoje em dia, mas já faz um tempo, né?
os indivíduos eles mudam muito a arcada dentária, né? Então, a utilização de facetas, de coroas, de aumento em resina, tudo isso faz com que a gente tenha ali um certo viés. Primeira coisa, quando a gente analisa uma marca de mordida, é analisar se ela é originada de um humano realmente ou de um animal. Por exemplo, no caso de uma criança que foi agredida, né? Para a gente fazer essa comprovação, por mais que tenha, às vezes, por exemplo, a vítima ali relatando, a gente precisa fazer essa confirmação de uma forma científica, né? Se trata de um adulto, se é de uma criança, por exemplo, no caso de uma criança que é agredida, quando ela chega na escola e a professora nota a agressão, a gente pode mandar para a perícia e analisar essa mordida para ver se essa mordida é originária de dentição decídua ou se é originária de dentição permanente. Tudo isso contribui muitas vezes para a gente definir e achar ali o, o agressor em si, né? Então, a gente tem ali o primeiro caso de mordida que foi utilizado, que foi em 1980, foi utilizado como prova, e ele foi o fator individualizante final para incriminar um indivíduo no caso. Esse caso foi em Ohio, nos Estados Unidos, tá? Foi uma mulher que tinha sido encontrada morta na casa dela, tinha existência no suspeito, e essa análise ela comprovou depois o caso de mordida, que veio ali a elucidar o caso. Então, a gente tem diversos casos que realmente podem ser realizados perante a análise. Entretanto, a gente tem um viés ali que é reconhecido, inclusive nos Estados Unidos, né, que foi muito utilizado uns anos atrás, principalmente nos anos 90, as marcas de mordida. Foi feito um estudo entre 2010 e 2015. Muitos estudos relataram que vários casos indivíduos foram condenados de forma errônea, porque a perícia não teve um certo cuidado e acabou ali comprovando algo que, na verdade, não era um fato. Então, pode ser, é necessário métodos muito científicos e muito comprobatórios ali. A melhoria dessas técnicas é constantemente estudada, né? Tanto que hoje em dia, em si, as marcas de mordidas, elas são levadas em consideração, sim, mas com um certo cuidado, porque a gente tem um grau ali de erro um pouquinho alto, dependendo ali do método utilizado. Então, é interessante que sempre tenham outros métodos auxiliares para poder identificar ali de onde vem o agressor, como que foi tudo isso em relação a determinado caso. Então, a conclusão que a gente chega é que esses traçados aí psicológicos dos agressores e também essa comparação com registros odontológicos, elas auxiliam sim, são passíveis de realizar a identificação do indivíduo. Entretanto, a gente tem esse viés que tem que tomar muito cuidado e utilizar de outras metodologias também para poder realmente, de fato, chegar a uma identificação aí de um criminoso em relação ao caso de um crime. E é isso aqui as nossas referências bibliográficas e obrigado.